boa noite, né? Meu nome é Vinícius, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou estar fazendo uma demonstração que eu dei o título de Replicando a Homepage do Google com Vue e Vuetify. Então, né, o que exatamente a gente vai fazer, né, entrando um pouquinho mais de detalhe aqui, a gente vai fazer aquele famoso clone, né, que é aquela famosa replicação da página, né, pelo menos da parte visual, daquela homepage do Google, aquela que você cai quando digita lá o google.com.br, que tem um visual bem limpo, né, bem clean, tem pouca coisa, mas, tipo, tem toda uma posição, uma organização. A gente vai reproduzir, né, algo bem próximo disso. E sobre as ferramentas que a gente está usando, né, a gente vai usar o Vue.js, que é um framework para construção de interface, né, de usuário, e o Vuetify, que é uma biblioteca de componentes que ela é feita para o Vue.js e ela segue o Material Design, né, que é o design system proposto pelo próprio Google. Então a gente já consegue, usando os componentes de lá, conseguir uma cara bem parecida do que eles utilizam. Antes de começar, né, sempre tem aquela preparação, sempre tem aquelas coisas que você tem que instalar, ou alguns comandos que você tem que executar. Isso daqui eu já fiz tudo, mas eu vou primeiro passar, né, para caso alguém queira reproduzir também, conseguir sem muitos problemas. A primeira coisa que você precisa ter instalado é o Node.js, bem fácil também, só acessar o site, baixar a última versão LTS e seguir o processo de instalação, que muda um pouquinho de acordo com o seu sistema operacional, mas nada muito complicado também. Uma vez que você esteja com o Node.js lá instalado, você precisa instalar o Vue CLI, né, que é o Command Line Interface, que são uns programinhas de linha de comando do Vue.js que você vai usar para criar o seu projeto. Então esse é bem fácil, né? Você só abre lá o seu terminal, o seu prompt, usa um npm install-g, @vue/cli, espera lá terminar o download, beleza, ele já vai estar instalado. Uma vez que você instalou ele, né, você cria o seu projeto. Então, uma vez que você instalou, bem simplesinho também, Vue Create, e você dá o nome do projeto. Aqui no caso a gente vai chamar de Google Home Clone, e aí você precisa adicionar a biblioteca do Vuetify, né, que tem os componentes. Então você dá um CD no seu diretório que você criou, abre o diretório dele, e dá um Vue add Vuetify, ele já vai adicionar para você a dependência e vai fazer uma configuração básica para a biblioteca funcionar. Depois disso, né, você já consegue ter uma visualização disso em ambiente de desenvolvimento, né? Você pode rodar o comando npm run serve dentro do diretório que você acabou de criar, e aí isso vai ficar disponível para você por padrão, né, no localhost, que é seu endereço local, na porta 8080. Então, essa parte aqui toda, né, eu já fiz, então a gente vai pular para a continuação, né, que é a mão na massa, seria realmente fazer aí o conteúdo. Eu já deixei aqui aberto, né, numa outra aba, numa aba anônima. Essa daqui é a primeira página que você vai ver quando acessar o endereço localhost 8080. Ele já cria, né, um conteúdo de exemplo do Vuetify aqui, que você consegue olhar o código, mas a gente não vai precisar de nada disso, a gente vai apagar tudo isso daqui. E aqui do lado deixei aberto, né, a home do Google para a gente conseguir ir trocando de aba e vendo o que a gente precisa fazer, quais são os passos que a gente vai executando. Então, uma vez que você fez tudo isso, né, você pode abrir o diretório lá que você criou do projeto na sua ideia preferida ou num editor de texto qualquer. Aqui no caso eu estou usando o IntelliJ, e aí você vai ver que ele já criou para você toda uma estrutura de pastas aqui, e a gente vai focar só no que realmente a gente vai precisar mexer. Então, uma coisa que eu já fiz também, aqui dentro dessa pasta Assets é onde você consegue colocar, por exemplo, imagens que você vai utilizar. Já deixei aqui dentro o logotipo do Google dentro dessa pasta, porque a gente vai precisar usar ele. Esses outros logos aqui são os de exemplo que ele já utiliza, a gente não vai precisar deles, a gente pode até deletar. Fora isso, se a gente abrir esse app.vue, né, ele é o primeiro componente, aquele componente que vai ser renderizado inicialmente na tela. Você vai ver que ele já tem também um monte de conteúdo aqui, e a gente não vai precisar de nada desse conteúdo. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai apagar praticamente tudo que tem aqui. A gente não vai precisar disso. Não vou precisar disso daqui, pelo menos não por enquanto. E a gente vai manter só esse VApp, que isso é uma coisa do Vuetify. Sempre que você usa os componentes dele, você precisa ter um componente Py, que é exatamente esse VApp, e você coloca tudo dentro dele. E aqui dentro do componentes tem um componente específico, né, que é aquele Hello World lá, que é aquela telinha que a gente estava vendo. Se a gente voltar aqui, como eu já não estou mais exibindo ele, eu estou com uma página em branco. Eu também não vou precisar dele, então eu vou deletar. E eu vou criar um componente novo aqui, que eu vou chamar de Google Home, que vai ser a página inicial lá do Google. E aí ele já até queria que, se você tiver instalado, né, no seu IntelliJ o plugin do Vue, ele já te dá essa estrutura inicial aqui do componente para você. E aí o que eu vou precisar fazer agora é exibir esse componente aqui da minha homepage, né?
Então, primeiro eu preciso importar ele aqui, ele vai ficar nesse components. E aí eu preciso importar o meu componente, né? Vou fazer aqui um import Google Home from, deixa eu só jogar aqui pelo lugar certo, que é dentro do script. E aí eu vou colocar o caminho, né? Que no caso é ./components, ele já vai até te sugerindo aqui, né? O autocomplete da IDE. E aí eu vou dizer aqui, ó, minha página app principal vai usar um componente que eu vou criar, que é o Google Home. E aí, a partir do momento que eu coloquei o componente ali, eu posso referenciar ele aqui dentro do meu template, né? Então, eu vou dizer aqui, dentro desse VApp, eu vou exibir o Google Home. E aí, ele está reclamando que, ó, ele já está tentando renderizar o meu componente, só que ele está reclamando que a minha página ela precisa ter exatamente um elemento root, né? Um elemento raiz. E quando eu criei aqui, eu ainda não criei nada. Então eu poderia só para exemplo aqui mostrar, colocar uma div, né, que vai ser o elemento pai de tudo, e colocar um texto dentro dela. Esse daqui também não vou precisar. Só mudar aqui, que eu acho que é isso. E aqui eu tenho tipo o meu texto teste lá, que por enquanto era só para a gente ver que o componente estava funcionando. Eu só mudei aqui que na verdade é chaves, ao invés de um array eu tinha colocado errado, então eu corrigi aqui para ficar certo. E aí agora a gente já meio que nem vai mais precisar olhar, né, para o nosso app.view, a gente vai trabalhar só dentro desse arquivo mesmo, que é a Google Home. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, tem que ter um elemento pai. Eu vou usar um componente, né, do próprio Viewtify que chama vmain, que ele simplesmente cria uma área principal onde você vai colocar o seu conteúdo, né. Então se eu só colocar isso daqui, ele por enquanto não vai ter nada, né, vai ser um conteúdo vazio, e aí a gente pode ir começando passo a passo, né. Se a gente olhar a página real do Google, a gente vai ver que a primeira coisa que existe é meio que uma barra superior, né? Que apesar de ser tudo branco, a gente não consegue ver, né? Mas ele tem uma área superior com alguns links e dois botões, né? O botão que exibe aqui os apps do Google e o botão que você clica para fazer login. Então a gente vai replicar esse conteúdo primeiro. Então eu vou colocar aqui um comentário só para ficar mais fácil de identificar, que aqui vai ser o cabeçalho. E aí a gente vai usar bastante vários componentes que o Viewtify já disponibiliza para a gente, né? Então ele tem um componente que chama VToolBar, que é exatamente uma barra de ferramentas que você consegue colocar ela na sua aplicação. Se a gente olhar aqui na tela, né, ele já renderizou uma barrinha aqui em cima. Só que, diferente dessa daqui, né, que você quase não vê porque ela é toda branca, essa daqui meio que tem uma sombra, ela é levantada. Você consegue tirar isso com um atributo, você pode dizer para ela que ela é flat. E aí ele já some também, ele cria uma barra que não tem essa elevação. Bom, fora isso a gente precisa colocar agora o conteúdo, né? Que no caso seriam esses links / botões aqui. Então eu vou usar buttons, né? Botões para fazer isso, e o Viewtify também já tem o próprio componente dele de botão, que ele chama de VBTN, né? O VButton. Então vou fazer aqui o primeiro que seria o Gmail, o segundo que seria imagens, e eu teria aqui um terceiro, mas esse terceiro, se a gente olhar aqui, ele já está aparecendo, ele é só meio que um ícone, né, que são várias bolinhas, que é o símbolo do Google Apps, e um botão meio arredondado. Então a gente pode dizer isso para o botão dessa forma, né? A gente pode passar para ele essa propriedade icon para dizer que ele vai exibir só um ícone, e a gente pode dizer que ele é arredondado falando que ele é rounded. Então isso já vai fazer com que ele se torne um botão arredondado. E aí como que eu faço para colocar um ícone nele, né? O Viewtify também tem um componente que chama VIcon, que é para você usar ícones. E como ele funciona, né? Ele já por padrão disponibiliza para você os ícones de uma biblioteca que chama Material Design Icons. Então você só precisa colocar o prefixo dela, que é MDI, e colocar traço o nome do ícone, que no caso desse ícone aqui, que a gente vai estar procurando, é o MDI Apps, que é esse botãozinho aqui, que são esses quadradinhos, bolinhas, uma do lado da outra. E aí, tirando isso, né, a gente precisa de mais um botão aqui. Então a gente coloca mais um VButton, que o texto dele é fazer login.
Então, beleza, né? A gente já tem aqui os botões, só que eles ainda não estão muito parecidos com... ou não tão parecidos quanto eles podem ficar com o original, né? Então, a primeira coisa é que esse botão de fazer login, ele tem uma cor, né? Eu vou dizer que ele é da cor primária, que no caso já é essa cor azul aqui, que já fica bem próximo do que a gente quer. Esses outros aqui que são os links, eles meio que realmente não têm esse contorno, né? Essa parte cinza em volta. Então, beleza, a gente conseguiu criar esse conteúdo, mas ainda tem um problema, né? Ele tá todo do lado esquerdo e eu preciso que ele fique do lado direito. Existe um outro componente que chama vSpacer, que ele cria um espaçamento. Então ele vai criar um espaçamento antes de todos os meus botões e ele vai empurrar tudo para a direita. Então eu já consigo deixar ele ali na posição que eu quero. Então beleza, se a gente vê, né, o header tirando aqui o fato de que o Beautify ele já coloca o texto tudo de buttons em caps, né, tudo em maiúsculos, a gente já conseguiu um resultado bem próximo aqui. Então beleza, a primeira parte seria o cabeçalho, né, meio que usando só os componentes do Beautify a gente já conseguiu chegar em algo bem próximo. E aí agora vamos para a próxima parte, né? Antes de fazer o meio, que eu acredito que é a parte que tem mais conteúdo, vamos fazer então primeiro aqui o rodapé e deixar essa parte por último. Então, rodapé. E assim como os outros componentes, né, existem componentes para essas coisas, existe também um componente que é o rodapé, que no caso do Beautify que chama vFooter. Se você colocar ele, você vai ver que ele já está aparecendo aqui, só que ele ainda meio que não está na posição correta, né? Parece meio que uma linha meio que cinza aqui embaixo do nosso cabeçalho. Ele já é da cor certa, né? Ele é dessa cor acinzentada que a gente precisa, mas ele ainda não está muito no lugar certo. Para ele ficar no lugar certo, a gente passa para ele uma propriedade que chama app. Isso daqui faz referência àquele primeiro VApp que a gente colocou lá dentro da aplicação, lá no app.view. E aí isso diz para o footer, tipo, esse footer é o footer daquele VApp, então ele sabe se posicionar na página e ele sabe que ele tem que ficar aqui embaixo agora. Então, beleza, a gente colocou o footer, a gente precisa colocar agora o conteúdo, que são meio que duas linhas, né, com alguns links também com texto. Então, para isso daqui eu vou usar um outro componente que chama vcard, que seria um cartão, para colocar o conteúdo dentro dele. E dentro do vcard você pode usar um cara que chama vcard text, que é exatamente para colocar o conteúdo de texto. Vou criar aqui um span. E a gente pode ver que o primeiro texto que aparece aqui na primeira linha, por exemplo, ali pelo menos no caso do Google BR, né, é Brasil. Vou ver que ele já está aparecendo aqui, mas ele ainda está um pouco estranho, né? Ele está com esse fundo branco que é exatamente o fundo do card. E ele também não está ocupando todo o espaço, né? Toda a largura disponível dele aqui. A gente pode colocar isso colocando uma largura aqui para ele, né? A gente pode falar para ele que a largura dele é 100%. Eu posso falar também que a cor dele é transparente, porque aí ele já vai ficar mais ou menos naquela cor do fundo, né? Que já tinha aquele cor acinzentado por padrão. Só que ele ainda tem aquela elevaçãozinha, né? Que é a elevaçãozinha do próprio card. Então a gente consegue também tirar isso, assim como o button, ele recebe alguns parâmetros, né? Alguns modificadores, a gente pode passar esse flat para ele, e aí ele tira essa elevação também. Então beleza, né? A gente criou já a parte de cima lá, que seria o texto Brasil, agora ele tem meio que uma linha, uma separação, e ele teria mais alguns textos, né? Alguns links na parte de baixo. Então eu consigo fazer isso com um vDivider. Esse vDivider ele é simplesmente uma linha de separação que ele vai colocar aqui embaixo, que por enquanto não dá para ver porque não tem nenhum conteúdo, né? Mas o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um outro vcard text, que serviria exatamente para eu colocar o resto do texto aqui. E aí eu vou colocar uma nova spam, por exemplo. Eu vou colocar sobre e privacidade. Eu vou colocar os dois primeiros aqui. Então, esse aqui é o original. Se tiver, a gente já colocou aqui, só que ele ainda está ficando muito colado, né? Tipo, um no outro. O texto do sobre, o texto do privacidade aqui, eles têm um espaçamento entre eles. Então, eu vou colocar um estilo aqui.
E o próprio Vuetify ele já declara algumas classes que são tipo umas classes utilitárias para essa questão de espaçamento, né? Então a gente vai colocar um espaçamento interno nele que chama padding, que a abreviação dele no caso é PA. Depois desse PA você coloca um traço e aí é um número que identifica o tanto de padding que você quer colocar, né? No caso aqui eu vou colocar padding 3 para esses dois elementos aqui. E aí ele já consegue colocar, né, um espaçamento maior entre esses dois textos, né? A gente consegue alguma coisa mais aproximada aqui. Então eu poderia continuar colocando os outros aqui, por exemplo, né, como negócios. E aí eles iriam mantendo esse espaçamento. Acho que uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui. Falo flat. Tile. Coisa que não vai fazer diferença, então vou manter assim. Então, beleza, né? A gente teria aqui o rodapé, que é esse rodapé cinza com os textos. Então, seria só mais links. Então, só para não continuar repetindo, fazendo uma coisa repetida, né? Que é colocando os links. Eu vou deixar só esses daqui mesmo, mas o processo seria meio que o mesmo, né? Continuar colocando os outros aqui. E a gente vai partir para a parte final, que seria aquele input de fazer a pesquisa, né? Então, seria aqui o nosso conteúdo principal. Se a gente olhar na página original, né, o que a gente tem? A gente tem o logo do Google, né, a imagem, a gente tem um input, que ele é todo estilizado, né, ele é arredondado, tem um contorno, ele tem alguns ícones aqui. E a gente tem mais dois botões que ficam na parte de baixo, que seria a pesquisa e o estou com sorte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar um outro componente que chama ViewRow, que ele seria a ideia de você criar linhas e colunas também com o Vuetify. Então, a gente vai precisar de uma linha e de uma coluna aqui para começar. Olhando aqui por enquanto não vai ter nada, né? A gente ainda não colocou nada dentro. Então a gente pode começar pela imagem, que no caso aqui é uma VIMG, que é um componente que o Vuetify disponibiliza para a gente. Como que você faz para passar a imagem para ele, né? Ele tem uma propriedade que chama SRC, que a gente consegue passar para ele qual imagem ele vai renderizar. A gente pode fazer aqui um require para pegar exatamente aquela imagem que a gente deixou aqui dentro dessa pasta assets. A gente consegue fazer uma referência para ela aqui. Então, do meu diretório atual, né, eu precisaria voltar a um diretório, ir no diretório de assets, e aí eu precisaria fazer uma referência do Google App Logo aqui. E aí, se a gente olhar, ele já apareceu na tela, só que ele ainda está com um tamanho desproporcional, né? Ele simplesmente pegou a imagem que a gente tinha lá e colocou aqui no maior tamanho possível para ela. Então a gente consegue modificar o tamanho que ela vai ficar. Eu já vou colocar aqui aproximadamente o tamanho que ele tem na página original, né, que é uma largura de 272 e uma altura que seria o height de uns 92. E se você ver, ele já vai ficar mais próximo do tamanho aqui, só que ele ainda está na posição incorreta, né? A gente depois vai ter que fazer esse ajuste para centralizar tudo isso daqui na página. Então, beleza, a gente já colocou a imagem, a gente precisa agora desse campo de pesquisa, né, o input text. Que aqui ele tem o nome de vTextField. É aquele campo que você vai poder digitar o conteúdo. Por enquanto ele ainda não tem nada aqui. Ele criou o campo. Então esse daqui é um campo de input, mas ele ainda não está muito próximo, né, do que a gente precisa. Então, seguindo mais ou menos o que a gente fez com os outros componentes, ele tem vários atributos que ele aceita, que ele recebe, que vai deixar o nosso estilo mais parecido do que a gente precisa. O primeiro deles é esse outlined, né, que ele vai fazer o input ficar com todo esse contorno em volta dele. Ele também recebe o rounded, que a gente usa para deixar ele com esse canto mais arredondado, né, igual o input original tem. E agora, como a gente coloca os ícones, né, ele já tem também uma forma de receber os ícones. Ele tem um atributo que chama prepend inner icon, né, que seria
o ícone que vem no comecinho do input do lado de dentro. E a gente precisaria colocar nele esse íconezinho da lupa que chama MDI Magnify. E aí só eu passar para ele, né, qualquer string que representa o ícone, ele já sabe colocar aqui no começo para mim. E aí, beleza? Fora esse ícone no começo, a gente tem mais 2 ícones, né, nesse input que ficam lá no fundo. Ele tem uma coisa parecida, só que ele só recebe um ícone, né? Então isso seria um problema, ele não atenderia muito bem o que eu preciso fazer. Só que, fora isso, ele me disponibiliza uma outra coisa, né? Esse componente, ele me disponibiliza um slot, que é um conteúdo que eu consigo customizar para colocar lá. E ele me disponibiliza um slot que é justamente para customizar essa parte dos ícones que vão lá na frente do input. Então eu só coloco aqui slot e eu passo qual que é o nome desse slot. O nome do slot é append. E aí agora, a partir disso tudo que eu colocar aqui, vai ocupar esse espacinho aqui na frente do input, né, esse espaço final. E o que eu preciso colocar lá? Exatamente os ícones, né? Então a gente já viu como que a gente coloca ícone com o VIcon. Então o primeiro seria um MDI keyboard, que é o teclado. Então só de colocar ele já aparece aqui. Eu preciso de um segundo ícone que é o microfone, acho que é assim, microfone, e aí beleza, eu já consigo também ter os 2 ícones aqui. Esse ícone ele é mais coloridinho, né, então eu vou dar uma cor aqui para ele também. Posso vir aqui e colocar um atributo color no icon e falar, por exemplo, que ele é color blue, então eu consigo deixar o ícone aqui já com uma cor. Bom, a gente viu também que o input está ocupando todo a largura da tela, né? Então a gente vai modificar aqui com um style mesmo. Qual que é a largura máxima que ele pode ocupar? Vou colocar uns 600 pixels aqui. Ele já vai ficar menor também, mais próximo do tamanho, só não está centralizado ainda, que é o que a gente precisa. E aí beleza, a gente colocou o text field e ainda faltam algumas coisas, né? Falta mais 2 botões. Então a gente tem um VButton aqui que vou colocar o texto de pesquisa Google, igual tem no original. E eu tenho mais um botão lá que seria o Estou com sorte. Beleza, tem os 2 botões, eles já ficam posicionados um do lado do outro, né? Mais ou menos certinho. A gente só precisa fazer aquelas customizações para deixar ele um pouco mais parecido com o original. Então esses botões eles têm uma elevação, né? Eles são tipo um pouco mais altos. A gente consegue tirar essa elevação colocando aqui elevation 0, por exemplo, para dizer que o botão ele não vai ter elevação. Aí você vê que ele já fica mais com essa cara aqui, mais próxima do original. Só que eles também estão muito colados, né? Se a gente olhar no original, eles têm um espaço entre os 2 botões. E aqui eles estão realmente colados um do lado do outro. Então a gente pode dar um espaçamento neles com uma class. Da mesma forma que a gente tem o padding, né, que é o espaçamento interno, a gente pode colocar também uma margem que nas classes utilitárias do Vuetify chama MA. E colocar uma class MA1, que significa que eu estou colocando uma margem aqui entre os meus 2 inputs. Se a gente olhar mais de perto, a gente já vai ver que tem um espaçamento entre eles agora. Então, beleza, a gente já está relativamente próximo, né, do layout, mas a gente ainda precisa centralizar pelo menos todo esse conteúdo aqui. Então, os últimos ajustes que a gente precisa fazer é dizer que nessa linha aqui, o conteúdo dela vai se alinhar para o centro. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é dizer para ela ocupar todo o espaço disponível. Tem uma class também no Vuetify que chama fillHeight, ele serve para você ocupar toda a altura disponível na tela, toda a altura disponível que seria o espaço, né, entre o nosso cabeçalho aqui e o nosso rodapé. Então você vai ver que ele já jogou aqui para baixo, só que agora eu preciso alinhar ele também no eixo da coluna, né? Então eu também tenho um align aqui, center. E aí você vai ver já que ele joga aqui para o meio da tela, eu já consigo ter aquele comportamento centralizado. A gente só tem aqui uma diferencinha, né? Essa parte ela não fica exatamente no centro, ela fica talvez um pouco mais para cima, então o nosso acabou ficando um pouquinho mais para baixo.
A gente pode modificar isso daqui direto com o style também, né? Eu vou colocar um padding bottom, que seria o espaçamento interno da parte de baixo. Eu vou aumentar ele, eu vou colocar 200 pixels, então eu vou empurrar meu conteúdo para cima e aí ele fica posicionado um pouquinho mais perto aqui do original. E se a gente comparar, né, o nosso resultado final aqui com o da página, tipo, você consegue notar diferenças, mas você consegue meio que pegar aquele look and feel, né, aquela aparência geral da página do Google só usando os componentes e os componentes diretos do Vuetify e fazendo algumas customizações, né, para eles irem adquirindo as propriedades que você quer. A apresentação seria isso, né? Então, eu agradecer a todo mundo que acompanhou até o final. Aí tá minhas informações de contato e muito obrigado.